Está começando Sobre a Mesa, o podcast da Igreja Mosaico. Sobre a Mesa, um espaço de comunhão e reflexão. Aqui, a fé vira conversa. Sobre a Mesa. Sobre a Mesa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobre a Mesa. Aqui, a fé vira conversa. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais para poder falar sobre um movimento que está abalando as estruturas em todo o mundo. Vamos falar sobre o Legendários. Eu sou a Michele. E eu sou o José Mário de Araújo. E nós estamos aqui com o Anderson Serrano e com o Rodrigo Araújo, são coordenadores, junto com o Marcelo Andrade, do Las Campanas, que é a pista aqui da nossa região. E se apresentem. Vamos lá, Anderson. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Anderson Serrano, legendário número 17191, né? Esposo da Flávia, pai da Beatriz e da Alice, né? Sou de BH, estou morando aqui faz 5, 6 anos nessa cidade maravilhosa, né, que me acolheu muito bem, né, e também estamos aqui realmente já há 3 anos já assim com esse movimento do Legendários aqui, né, então é muito gratificante para mim, também se participando aqui com vocês no Sobre a Mesa. Muito bom, boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, sou daqui de São João mesmo, casado com a Cris, pai da Isa e da Olívia, e temos aí caminhado nessa jornada, né, que o nosso Pai proporcionou para nós aí de uma maneira muito interessante. E é um privilégio para nós estarmos aqui ao redor dessa mesa tão farta, não só do alimento físico, mas eu tenho certeza que o nosso Pai preparou algo muito maravilhoso espiritualmente para nós também. Então, como nós estamos sobre a mesa, podem ficar à vontade. É para ficar à vontade mesmo, viu, Anderson? Podem aproveitar, servir um cafezinho, um suco, pão de queijo, esse bolo delicioso da confeitaria Café com Leite. E aí vocês vão aproveitar, quem quiser um cafezinho aí, nós vamos usar essa caneca linda da Eita Fisarte. E nós estamos com mais um parceiro nesse episódio, é a Mais Frio, que está cuidando do ambiente do nosso estúdio, climatizando. E glória a Deus por isso. Mas é para ficar à vontade, viu, Rodrigo? Muito bom, estamos à vontade, estamos em casa. Bem, para começar, afinal de contas, o que é ser um legendário? É um grupo de amigos, é igreja ou é um estilo de vida? Legendários é um estilo de vida. Eu acredito que um pouco de cada uma desses itens que você falou também, porque a partir do momento que o homem ele tem um acesso à sua essência, à sua identidade, ele aos poucos vai voltando, né, a se reintegrar, né? Então, sim, é um estilo de vida onde os amigos são muito importantes. Inclusive, né, ser legendário é ter a consciência de dar a vida pelos seus amigos. Agora, como surgiu o movimento Legendários? Vamos lá, então. Temos já aí 10, 12 anos? 11 anos. 11 anos, né, que ele iniciou lá na Guatemala, né, com o pastor Chep, né, que ele subiu na primeira vez com poucas pessoas, né, foi em torno de 109 pessoas, e daí, né, de lá para cá, né, desses 109 homens, né, creio assim que ele devia ter no coração que realmente era algo de Deus, mas de lá para cá, nesses 11 anos, 10, 11 anos aí, já estamos aí com quase 200 mil homens, né, espalhados não só na Guatemala, como também sim, em diversos outros países, né, como Estados Unidos, né, o Brasil, o Japão, Inglaterra, né, Portugal, tá, e está realmente alastrando, né? Então, tipo assim, foi dessa forma que no caso iniciou, vamos dizer de forma mais resumida, né? Agora, Rodrigo, qual que é o maior benefício que o homem ganha quando ele decide entrar nessa jornada? O maior benefício, eu acredito que tem acontecido no nosso coração ao perceber que, ao invés de buscar algo que você acredita precisar receber, você consegue encontrar dentro de você algo que você pode e deve entregar. Esse é o maior benefício
que nós temos vivido, né, através desse movimento nas montanhas. Algo que a gente vai percebendo que o quão somos ricos, né, o quão abençoado nós já somos, e agora essa consciência vem trazendo para nós uma liberdade em entregar. Em sendo, agora a gente consegue entregar. Agora, o que é que acontece lá na montanha que faz o homem mudar tanto da água para o vinho? Então, eu também falo bem assim que não é uma regra isso, né? Tipo assim, realmente mudar da água para o vinho. Mas realmente a ideia é que realmente você tenha uma experiência diferente com o 01, né? Com Deus na montanha. Então, realmente nós temos, tipo assim, essas centenas de milhares de pessoas que já subiram e cada uma volta, tipo assim, diferente, né? Eu falo assim que ninguém volta, né, da forma que realmente subiu a montanha, mas realmente elas voltam bem diferentes. Mas só também assim que realmente as pessoas que vai estar realmente subindo, ela tem que estar disposta a realmente receber, né? De estar realmente com o coração aberto assim, para realmente ser, de pelo menos iniciar aquela transformação. E sim, quando a pessoa volta, né, eu vejo pessoas que realmente transformaram da água para o vinho, né, da água para uma água com gás, vamos dizer assim, né? Tipo assim, umas estão realmente no processo, né? Umas realmente, tipo assim, cada uma tem o seu processo, mas realmente tem umas que dá água pro vinho, outras realmente levam um pouco de tempo mais, mas eu falo que é tremendo, sabe, o que acontece na montanha. Ah, eu achei que você ia responder assim: desfrute o caminho. Também. Tem algum pré-requisito? Tem uma idade mínima? Ou alguém que é sedentário pode participar? Precisa ter um preparo? Como que é essa situação lá E para completando participar? aqui, Michele, qualquer pessoa pode entrar? Tem algum requisito? Então, eu estou tentando iniciar essa resposta. Mas o quê? Realmente, em regra, a idade mínima, né, é no caso 16 anos. Né? Mas tem pessoas, tem realmente jovens mais novos que acompanhado com os seus pais ou responsável, que é possível estar, no caso, subindo, mas em regra a partir dos 16 anos. E, além disso, né, tipo, nós temos realmente um teste físico, né, que agora começou a ficar um pouco, vamos dizer assim, mais controlado, que é no caso de até 40 anos a pessoa tem que fazer um eletro, e ter realmente um atestado de um cardiologista preferencialmente. Acima de 40 anos, além desse eletro, também assim, precisa fazer uma esteira também. Tudo isso para realmente a gente estar subindo assim com mais tranquilidade, porque realmente lá realmente acontece milagre, mas também assim, a parte que a gente pode fazer aqui antes de subir, a gente realmente nos preparamos, que essa parte é a parte física, assim, né? Porque lá a gente fala que em primeiro lugar, a segurança, né? Em segundo lugar, a segurança. Em terceiro lugar, a segurança. Então, realmente, a gente se preocupa muito com a segurança desses homens que estão subindo. Você quer também se complementar? Isso aí, falou tudo. Respondeu. Então, a gente está encerrando esse primeiro quadro, mas olha, pessoal, tem muito mais para a gente conversar sobre o Legendários. À mesa, Jesus ensinava, curava e transformava. Aqui a conversa continua. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico. E agora nós vamos falar sobre os tops. São tops no mundo todo. Eu, às vezes, acompanho, né, na Quinta da Montanha, que tem semanas aí que são 10, 15 tops ou até mais acontecendo simultaneamente. Vocês podem contar pra gente um pouquinho do top? Sem entregar o segredo, né? Isso. Sim, o top é uma experiência fantástica, né? Que eu acredito que os homens precisam experimentar, né? E por se tratar de um processo, né, não instantâneo, né, como o Anderson já disse aqui antes, o top ele tem uma visão de trazer o homem de verdade a refletir sobre a sua verdadeira essência e sobre o tempo que ele está vivendo, né? Então, a partir daí, existe uma programação, e essa programação ela é uma programação padrão e ela é replicada em todos os lugares do mundo, né, da mesma forma. E
direcionado pelo Espírito Santo, né? Então a gente tem toda uma preparação espiritual. Então não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que passa por nós. E o que a gente tem percebido aí é que é uma ferramenta que foi feita para esse tempo, né? E como tem sido maravilhoso, né? Poder ser parte dessa grande obra do nosso Pai e ver tantos homens, né, sendo transformados aí, né, junto com suas famílias. Agora, precisa de alguma religião específica ou o movimento é aberto para todo mundo? Então, até também é boa também essa também pergunta também, assim, porque a gente tem muita dúvida, né? Realmente, porque tantas pessoas para poder participar e quando volta também. Eu também cheguei a fazer um vídeo sobre isso também, né? Que também serve tanto para quem quer subir a primeira vez e para quem que no caso também se voltar. Também se andando com a montanha, né? Como que deve lidar com isso. Porque realmente as pessoas acham que tem que ser, vamos dizer assim, evangélico, né? Porque realmente o fundador, ele é um pastor, né? Ele é evangélico, mas realmente o nosso movimento, ele não tem, no caso, religião. A gente até fala que ele é... Marcelo fala muito assim que... não tem denominação, né? Ele usa um outro termo que me fugiu agora a palavra. Ecumênico? Assim, não, tipo assim, o termo seria outro, mas, tipo assim, em regra o quê? Não existe, no caso, nenhuma religião para ele subir, né? Porque lá o que é pregado é sobre a palavra, né? Então, independente se a pessoa é evangélico, católico, ou também o quê? Muita dúvida também, assim, de algumas esposas até, de quando meu marido voltar, né? Ele vai ter que ser evangélico? Não, né? Porque realmente o que é? A ideia realmente dos legendários, primeiro, é que nunca vai existir uma igreja de legendários, um legendário church, vamos dizer assim também. Não, realmente o que? A ideia é que você possa ser um homem transformado, né, na sua igreja. Então, seja ela na católica, né, na evangélica, ou onde você estiver, né, no caso, participando. E você falou aí, né, das esposas às vezes ficar com alguma dúvida e perguntar, vai descer da montanha, agora eu tenho que ir para uma igreja evangélica. O Legendários é um movimento somente para homens? Então, eu vou também assim, iniciar, mas o Rodrigo também assim, tem também assim, muito aqui também assim, também cumprimentar também assim, que é a nossa bênção aqui. Ele fala muito bem também, né? Mas o quê? Mas não, tipo assim, a gente o quê? A montanha em si é para homem. Tipo assim, um caso, assim, um homem, no caso, sobe a montanha, né? Um evento exclusivo para homens, mas a gente fala assim que porque muitas pessoas acham que é um movimento machista, mas não, porque ele realmente envolve toda a família, né? Você também, assim, que já também, assim, participou de várias, também, assim, você sabe que às vezes a montanha daqui, assim, é bem pior do que a montanha que nós estamos passando lá em cima. Então, realmente, a gente envolve, assim, a família, então, que realmente a esposa também, assim, participa dessa montanha aqui embaixo com outros afazeres, realmente o quê? É um movimento, assim, para a família, né? Não é porque somente o homem que sobe a montanha que é, no caso, exclusivo para homem. E sem falar também assim, que a gente faz também assim, vários outros eventos aqui embaixo também, né, que realmente envolve toda a família. Então eu gosto muito de reforçar e falar sobre isso sim, que realmente não é um evento só para homem, né, que é o motivo de você subir tendo que ser homem não quer dizer que somente o homem que vai no caso participar, sabe, que é tipo assim um clube do Bolinha, né? Que o pessoal brinca. É isso aí. E através do homem, né? Através do homem, a família ela vai se reconectando, né? Ao seu verdadeiro propósito, à sua verdadeira essência. Então, de fato, inicia no homem, né? E a partir do homem, né? Ele vai alcançando, né? A esposa, os filhos, e tem se tornado esse movimento aí, né? De tanta transformação. Familiar também, muito importante. Agora, o cara que está com a vida toda bagunçada, vícios, briga em casa e por aí vai, este homem é bem-vindo ou primeiro ele tem que se organizar? Olha, eu acredito que todos nós, de alguma forma, temos algo a ser tratado, né? E não cabe. O Legendário, ele é um movimento que trata, independente das circunstâncias, nós acreditamos muito que ele trabalha os princípios de Jesus. E Jesus não olhava, né, o tamanho do pecado, as condições. Ele simplesmente falava 3 palavrinhas, né? Vem e veja.
E o legendário ele faz isso com todos os homens, independente do tamanho do pecado, se é pecadinho, se é pecadão, das circunstâncias. Então o legendário ele tem proporcionado a todos os homens, né, essa oportunidade, né, de vir e ver e conhecer Jesus de uma outra perspectiva. Não, e também é o seguinte, e que bom também assim que você pode subir montanha, né, não sendo perfeito, porque senão eu mesmo assim seria realmente uma pessoa assim que não poderia subir, né, porque eu até assim brinco e falando sério também assim, né, que às vezes eu no caso é muito mais pecador assim do que muitos que estão subindo a primeira vez. Então realmente o que? Realmente não existe isso, né? Realmente lá é um local assim, que eu estou no caso sempre indo assim, querendo sempre estar melhorando, né? E realmente o que? Nós também, assim, por estarmos também, vamos dizer assim, à frente desse movimento, a gente às vezes é também ser olhado como uma pessoa, no caso, diferenciada, superior, ou até, vamos dizer assim, um semideus, mas, né, por você estar longe disso. Realmente o que é? Como a gente fala, não é porque a gente está à frente que a gente é mais santo do que alguém que vai, no caso, subir pela primeira vez, sabe? É uma estrada de transformação, né? E eu acredito que todos nós estamos sendo transformados, desde aquele que vai subir agora pela primeira vez, e quanto a nós que já subimos algumas vezes as montanhas, todos nós estamos sendo tratados naquilo que são as nossas misérias, né? Vamos dizer assim. Mas pela misericórdia e graça do nosso Pai, a gente continua caminhando aí, e tem sido bênção demais. Bem, vamos tocar agora num ponto bem sensível. É preciso pagar alguma coisa para participar? Sim, existe uma taxa, né? Existe uma taxa, e essa taxa ela é revertida em toda a estrutura, né? Toda a estrutura que é preparada para proporcionar, né, essa atividade, né, aos homens. Existe um grande questionamento, né? As pessoas às vezes elas até perguntam de forma maldosa, que questionamento as pessoas fazem quando elas já têm convicção do que elas pensam, né? É diferente de uma pergunta. Então as pessoas questionam no sentido de provocar, né? Então a gente vê hoje que às vezes para algum gosto que a pessoa tem, às vezes até algum vício, né? Aprofundando um pouco mais, as pessoas até conseguem de alguma forma levantar uma quantia ou outra, né? Para se sentirem parte de algo que às vezes não vai trazer uma experiência de consciência, né? Então, e a gente acredita de alguma forma também que para que o movimento continue se movimentando, né, a gente precisa de recursos, né, para que a gente consiga de alguma forma alcançar mais pessoas, e isso é importante também. São várias, a gente poderia levantar aqui vários cursos, mas a gente começaria a entrar em detalhamento que a gente não pode entrar. Mas existe uma estrutura por trás, né? Então, por isso essa taxa aí, né? Não como eles falam por aí na internet, mas é uma taxa justa, e nós já estamos aí chegando perto de 200 mil homens subindo a montanha. E a gente tem observado aí que daquele que não tem o recurso, aquele que tem muito recurso, eles têm se encontrado na montanha. Então a gente vê que a questão da taxa ela não é um problema. E existem várias questões que nós aqui, que estamos mais próximos, a gente vê acontecendo. O homem, quando ele se torna legendário, ele quer que aquele amigo, aquele familiar participe. Quantas movimentações são feitas ali para que aquelas pessoas que talvez não tenham uma condição para poder investir, porque não é gasto, é investimento, para que essa pessoa não deixe de participar por conta de valores. E às vezes as pessoas, não, mas isso existe, a gente pode, porque nós somos testemunha disso acontecer em vários momentos. E tem até uma frase que fala, né, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Né? E não no sentido de muito custe, de ser um valor excessivo, mas porque realmente tudo demanda de uma estrutura, de um investimento ali para que aquilo aconteça. E falando nisso aí, que é uma pergunta polêmica mesmo, sobre valores, a gente ouve muito nas redes sociais sobre valores exorbitantes, sobre edições especiais para pessoas que talvez podem ser consideradas mais especiais. E quando chega aquela pergunta para vocês, eu não preciso de subir a montanha para encontrar a Cristo, que é o Legendário 01. Como que vocês lidam com esse tipo de pergunta, conhecendo o movimento tão profundamente como vocês já conhecem?
Então, tipo assim, e que bom, tipo assim, essa fala, né, esse comentário que assim, tá certíssimo, que realmente você não precisa de estar subindo montanha para poder, tipo assim, no caso falar com Deus, né? Tipo assim, o que muitas pessoas falam meio assim, não, mas tipo assim, a montanha é pública, né? Eu vou, no caso, assim, pagar assim para estar em um local, né, para poder falar com Deus, assim, naquela minha casa, eu, no caso, falo com Deus, e ele está certíssimo aí, no caso, falar isso. Mas o que a gente fala muito é o quê? Que realmente a montanha, né, onde nós vamos ali assim, aquele ambiente que a gente está assim, ele é muito mais propício para a pessoa estar realmente tendo um encontro diferenciado com Deus, né, do que, no caso, em casa, no trabalho, né, porque em casa que eu não tenho ali as suas distrações, que é o celular, a televisão, os filhos chamando, né, a esposa também. Então, realmente, tem, assim, várias, vamos dizer assim, interferências que podem acontecer, né, que pode realmente atrapalhar a pessoa tirar aquele tempo, né. Então, realmente, o quê? Eu falo que, assim, que eu mesmo não sou uma pessoa, vamos dizer assim, muito disciplinada de nunca ter aquele meu quarto de guerra, né, que também assim, tem aquele filme assim, que passa muito sobre isso, que eu acho bacana, realmente ter um quarto de guerra onde eu separo ali, fico lá e ninguém me incomoda, ou senão a minha casa no campo onde eu vou falar com Deus, fico realmente ali tranquilo, sem ter nenhuma preocupação. Mas depois realmente o que? Lá na montanha, realmente, para mim, é esse lugar, né, onde realmente eu tô assim, num ambiente onde grande parte, não todos, estão com o mesmo pensamento, né, com a mesma vontade de buscar ali o 01, de ter uma experiência a mais, também assim, de ouvir testemunhos, também assim, que a gente fala muito, também assim, que o nosso alimento na montanha ali são os testemunhos. Então, realmente, o ambiente, realmente a gente volta transformado. Eu não sei também assim, se no caso vem essa pergunta ainda, mas eu queria dizer também assim, que sobre também se o servir também. Então, realmente, a pessoa que no caso vai a primeira vez, né, tipo assim, é maravilhoso. E quem vai realmente depois servir, aí chega a ser extraordinário, porque realmente você passa a rever tudo que você fez da sua primeira vez, com uma intensidade às vezes um pouco maior, né, Deus, aquilo, né, sempre fala com você, e assim, nunca fica vazia a fala, e a palavra nunca é a única, né, a palavra, por ela ser viva, assim, tá sempre te mostrando algo. Então, realmente é diferenciado isso também, sabe, que eu queria reforçar. Hoje, no Sobre a Mesa, nós estamos falando sobre o movimento dos legendários. Rodrigo e Anderson, como funciona na prática o que a galera faz lá dentro da montanha? É um final de semana, né? São 4 dias muito intensos, né? Onde acontece uma grande movimentação, não só física, mas também emocional, espiritual. E onde os detalhes, né, a gente deixa para quem ainda não subiu a montanha para experimentar, mas o que eu posso falar é que é algo muito intenso, verdadeiro e muito gratificante. Eu queria falar assim, algo mais meio que assim, porque realmente uma dúvida que é também assim, bem comum e contínua, também assim, e por que tipo, assim, não se pode esclarecer ou passar mais informações da montanha? Uns acham que realmente é algo místico, né, um segredo, é um tipo de clube assim que você não pode passar nenhuma informação para fora, mas não, realmente o quê? Realmente, se a gente realmente passa, a gente o quê? Primeiro, a gente não quer que ninguém deixe de ter a experiência que nós tivemos. Então, que quando eu fiz, né, como foi em 2019, tinha bem menos informação, né, bem menos spoiler passado, também assim, bem menos vídeos assim, que as pessoas postavam. Então, tipo assim, realmente não tive nem muita curiosidade de querer entender. E eu falo assim que foi maravilhoso, porque realmente, se eu realmente tivesse pesquisado, porque eu também sou também curioso, então se eu tivesse realmente pesquisado, eu poderia às vezes saber, ouvir ou descobrir algo assim que iria atrapalhar a minha experiência. Então realmente é somente por isso, não tem nada assim místico, assim a gente falar o que acontece, vai acontecer um pecado, uma tragédia, não. A gente somente não contamos para que cada um possa ter a sua experiência ali na montanha. Inclusive, muitas mulheres falam sobre isso, né? Algumas mulheres falam, gente, como assim meu marido não me contou nada até hoje? E outras já falam que o marido teve o desejo de compartilhar momentos ali da montanha. Então, não existe uma proibição.
Ah, não, ali é algo secreto, é uma seita. Não, é no processo de cada um. Por isso que o desfrute, o caminho, vai muito além do que as 72 horas. Isso está muito relacionado aos dias de hoje, né? Existe esse questionamento por conta da previsibilidade. As pessoas hoje elas se adaptaram àquilo que é previsível, àquilo que elas planejaram. Então isso incomoda demais, né? Aquilo que sai da sua zona de controle causa muito desconforto, né? Então hoje esses tipos de questionamento eles vão para uma vertente assim de mentira mesmo, porque é para provocar alguém de alguma forma num estado ali de querer provar, de querer defender alguma coisa, acabar entregando o que acontece, né? Mas é muito interessante o que acontece na montanha e fica aqui o convite. Sim, eu falo mais também assim, um testemunho, também esse exemplo, mas assim, bem breve, meio que assim, também assim, sobre o irmão nosso, meio que assim, que ele já é de mais idade, né? Ele, no caso, tipo assim, participava das nossas reuniões, porque a gente esperava que ele não iria participar, né, por causa, no caso, assim, a sua idade, que realmente a gente acabou assim, não poupando de falar as coisas perto dele, né? E acabou assim que ao passar de um ano, que assim, ele acabou resolvendo aí. A gente, e agora, né? A gente achou que não ia, né? E agora vai. Ele já sabe de tudo. O cara sabe de tudo, né? E ele foi fazer a montanha dele. Mesmo já assim, sabendo de muitas informações, né? Tipo assim, que ele não deveria, no caso, saber, assim, provavelmente por causa da experiência que ele teria lá, mas o que, no caso, perguntou depois, né? Tipo assim, a experiência que ele teve, assim, foi extraordinária. Então, a gente vê que, realmente, mesmo a pessoa, às vezes, sabendo, né, do que vai acontecer, que, assim, Deus, né, sabe das coisas, assim, sabe como que vai, no caso, mudar ou fazer com ele algo diferente, que, assim, para que ele não deixe de ter aquela experiência. Porque, realmente, às vezes, vamos dizer assim, que foi até um vacilo nosso, mas realmente não foi assim por querer, né? Mas porque, mesmo assim, Deus preparou para ele uma montanha diferenciada e ele voltou também transformado. Eu quero voltar nisso aí e perguntar para você, Rodrigo, para você, Anderson, que já subiram várias vezes a montanha. Cada uma é diferente de outra? Cada montanha, ela tem um DNA. Cada montanha, ela traz consigo uma mensagem, né? Sendo ela para quem vai participar pela primeira vez e sendo para nós também, que já participamos de outras montanhas, né? Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de subir, né, a montanha, de estar envolvido, de ser parte, né, dessa grande obra, a gente vive algo maravilhoso. E eu sempre falo, né, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que cada montanha é uma oportunidade de acessar algo a mais dentro do coração, que nós já recebemos, não algo que eu estou buscando, né, como se eu não tivesse, mas algo que já está dentro de mim e agora eu preciso acessar para entregar em favor do nosso próximo, do nosso irmão. E essa pergunta é muito boa também, porque realmente, tipo assim, eu tinha também assim, essa visão antes, né? Realmente, participei uma vez, mas tipo assim, para que esse pessoal quer ir de novo, né? Tipo assim, sendo que vai ser tudo tipo a mesma coisa, né? Então, tipo assim, achei assim que seria um pouco, vamos dizer assim, chato, né? Porque já tem um programa, né? Que funciona no mundo inteiro. Que você no caso segue, porque realmente o quê? Tem realmente um padrão, né? Que realmente tem que no caso seguir, mas foi assim, gente, realmente não tem nada a ver, né? Sem falar que eu nem queria voltar mais, mas, tipo assim, pegando esse ponto, né? Realmente de você, novamente, eu também sei o que sempre comparava comigo assim, de igrejas mesmo, né, que você às vezes vê ali, que seja o padre ou no caso o pastor, vendo aquelas pregações ali assim, aquelas passagens assim que já viram trocentas vezes já, e mesmo assim Deus fala com eles diferente, de novo, pela palavra ser viva, né? Então, no top também é isso. Também isso aqui, nós já fomos aí mais de 20, 30 montanhas que a gente já no caso subimos aqui assim, né? Como que Deus é tremendo mesmo e a palavra realmente é viva, porque cada vez a gente realmente tem uma transformação diferente na montanha, Deus fala com a gente diferentemente lá assim, a gente volta mais carregado, mais alimentado e com muito mais a poder também repartir com outras pessoas, tá? E no próximo bloco nós vamos saber o que acontece na vida de alguém que vira legendário. Sobre a Mesa Podcast, onde a fé vira conversa. A relação entre os legendários tem encontros, eventos ou é tudo online?
Bom, depois online é muito pouca coisa, a não ser as nossas reuniões, assim, quando não consegue reunir, mas até nossas reuniões, que são às vezes com poucas pessoas, a gente gosta de fazer realmente no presencial, para ter realmente esse compartilhamento, assim, esse calor humano, né, dos irmãos. Mas nós temos os nossos encontros mensais, né, realmente são de alinhamentos, comunhão também assim, entre os irmãos, então, porque como também tem pessoas que não são de São João del Rei, nós hoje já formamos aí mais de 1.000 homens, mas não temos, vamos dizer, 1.000 homens em São João del Rei, mas grande parte, vamos dizer se essa grande parte é daqui, mas depois então a gente sempre estipula um dia da semana, por vez por mês, para poder estar realmente fazendo esses encontros, e dentre outros também que a gente faz. Igual também assim, tem nós também RPM, que é o reto também assim, que a gente faz oração também assim para o nosso mês. Também assim, temos também o nosso mini top também, que é onde a gente reúne também assim, os homens também para poder estar fazendo, vamos dizer assim, uma reciclagem, né, também assim do legendário, que a gente gosta muito de fazer, que também assim é um final de semana somente de legendários. Também assim temos alguns encontros também, assim, com as famílias também. Então temos vários outros encontros. Temos também assim, o nosso manada, também assim, teve agora também assim, o nosso manada foi no final do ano passado, né? Também assim foi um encontro também assim, que foi para homens também, não só legendários, como também assim, homens que não são também legendários, para também poder conhecer um pouco também, né, dessa nossa manada. Então temos diversos eventos, né, sem falar também assim das reuniões também assim que tem do Global também, que é fora do estado, geralmente é também assim, em São Paulo também. Então são assim vários eventos, mas online mesmo, são pouquíssimos, sabe? E o RPM, fala pra gente um pouquinho, porque para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, é uma oportunidade para quem não é legendário também em alguns momentos, né? Para tanto aquele homem que quer ali conhecer, saber mais, conhecer homens que têm um propósito de vida, ele também pode participar do RPM. Sim, o RPM ele não é restrito somente para legendários, né? E nesse dia em específico a gente tem esse momento de comunhão, e é algo muito importante, né? Um momento onde a gente ora, a gente se encontra para orar, né? Em favor do próprio movimento, das nossas famílias, né? Da cidade ao qual nós estamos aqui. E os homens têm a oportunidade de viver essa realidade, né? Porque uma das coisas que a gente observa e vive muito, né? Depois da montanha, é a oração. A oração ela começa a ser parte fundamental da nossa jornada. Então, uma vez por mês, quando a gente tem esse encontro, né, quem não é legendário já pode ir experimentando um pouco, né, do que vai viver, né, depois da jornada da montanha. Muito bom. E o que acontece quando o homem decide, subiu a montanha, teve ali uma experiência sobrenatural e ele quer dar continuidade nesse processo? Quer voltar para servir, porque muitas pessoas não sabem, né, que tem essa possibilidade, mas vocês já explicaram aqui. Quais são as regras, né? Quais são ali os critérios para que esse homem possa continuar participando do movimento? E pegando um gancho aqui, Michele, o que muda na vida de quem vira legendário? Sim, vamos lá. Eu gosto de, às vezes, né, desenhar alguma coisa no sentido para fazer sentido, principalmente para mim primeiro, né? Eu acredito que nós como se fôssemos uma parede. E à medida que a gente vai pintando, né, ela vai tendo um tanto de camadas. Então cada hora que eu mudo de aspecto, ou eu recebo uma informação diferente, ou uma moda que eu quero seguir, é uma camada de tinta que vem passando sobre mim, né? E o legendário traz essa oportunidade, né, de depois que eu vivo a montanha, eu ir retirando essas camadas, né? Então, como o Anderson acabou de falar, que nós temos vários encontros, não existe uma regra específica, né? A gente orienta algumas direções, né? Mas não tem uma regra específica. Não, para ser legendário, você vai ter que fazer isso. Não. Na montanha, né, a gente acredita que trazendo o homem a sua verdadeira consciência, ele mesmo vai começar a despertar, né? A viver na configuração original. Exatamente, né? Então ele vai retirando as camadas. Então muitos homens vão para a montanha
compreendem que precisam continuar tirando essas camadas, então eles permanecem no movimento. Agora outros, a gente sabe que nem todos vão ter essa coragem, né? Ou talvez seja coragem mesmo, né? De voltar à sua verdadeira essência. Então eles acabam ficando pelo caminho, mas não por falta de ter possibilidades, oportunidades de encontro, né? Então, assim, ser um legendário, eu acredito que é um processo onde realmente eu entendo o que é uma estrada de transformação e aos poucos eu vou voltando à minha verdadeira essência. E pegando um pouco também o gancho da pergunta do Zé Mário, assim, né? Até brincar, tipo assim, legendário, né? É o que ele come, onde ele dorme, né? Como que ele vive, né? Você hoje no Globo Repórter. Hoje no Globo Repórter. Isso. E realmente o quê? Muitas pessoas realmente acham isso mesmo, né? Que realmente é uma pessoa realmente diferenciada. E, por de certo ponto, é assim. Porque realmente, primeiro, né? Até também, vamos dizer também, um segredo, né, da montanha. Lá você vai ser confrontado. Então, realmente o quê? Se realmente você não aceitar ser confrontado, realmente a montanha pode realmente não fazer para você muito sentido. Mas você não ficar sendo confrontado, você vai realmente querer voltar e vai realmente o quê? Aceitar o que você foi confrontado lá assim e vai querer mudar. Então, realmente o quê? Realmente ser um melhor pai, né? um melhor filho, um melhor esposo, né? Um melhor funcionário, um melhor empresário, o que é o melhor também esse membro da sua igreja. Então, realmente o quê? Depende muito realmente dessa pessoa, né? Então, realmente o quê? Você vai ser uma pessoa normal, né? Perante os olhos de Deus, né? Não fala que você vai voltar perfeito, porque você nunca vai ser perfeito, mas realmente por esse confronto que você vai ter na montanha, que assim você vai nunca receber, vamos dizer assim, um choque, assim, principalmente estar abrindo um novo olhar para a vida. Rodrigo e Anderson, tem alguma história marcante que vocês viveram lá na montanha? Alguma coisa que marcou realmente? Tem muitas histórias que o legendário... Além dos calos, né? Né? Além, né, do que a gente vive na montanha, a montanha traz pra gente a oportunidade de viver algo fora dela. E nós já tivemos a oportunidade de viver 2 situações que ficaram muito marcadas. Principalmente aqui pro Las Campanas, nós tivemos a oportunidade de participar daquele movimento, daquele momento trágico lá do Rio Grande do Sul, né? E recentemente agora em Umbá. Então foram 2 momentos assim que marcaram muito. E por que eu falei de fora da montanha? Mas estar na montanha trouxe toda a bagagem para que a gente pudesse, de alguma forma, estar nesses lugares, né? A consciência de que você tem algo a entregar. Então isso tem sido muito bom e isso tem marcado a nossa jornada. Então o que acontece na montanha, cada um de nós aqui eu acredito que foi marcado de alguma forma, mas o que acontece lá, ele reflete, os reflexos, né, dessa experiência, eles acontecem na sua maioria aqui embaixo, na nossa verdadeira montanha. Para mim também algo também, assim, que marcou também, assim, além também assim, do que o Rodrigo falou, né, também do Rio Grande do Sul, que eu pude acompanhar só pela televisão, pelo nosso grupo. Eu também o Bato, também assim, que foi treinamento também que eu pude participar, mas também assim, na montanha assim, também assim, foi realmente, agora também assim, nós também levamos um cadeirante, também o quê? Tipo assim, para mim realmente foi bem marcante assim, porque não só pelas pessoas que estavam participando pela primeira vez, como também assim, por servidores mesmo, porque realmente para quem vai servir, nós temos várias tarefas, né, para poder estar fazendo a montanha. Mas nunca foi, vamos dizer assim, acompanhar um cadeirante como foi dessa vez, tá? Porque foi algo assim bem diferente, não foi tão assim planejado, né? Realmente Deus foi colocando as coisas na hora pra gente, inclusive até também a cadeira também, assim, que ele foi, no caso, colocado lá, foi assim, no dia da nossa ida, que foi quinta-feira, que assim, que o irmão nosso conseguiu a cadeira emprestada e buscamos lá assim de última hora. Então realmente esse cuidado de Deus, que assim, a experiência que esse rapaz teve, realmente o quê? Porque realmente, querendo ou não, como também um testemunho que ele mesmo já também falou, né, realmente ele tinha aquela cadeira dele assim como o porto seguro dele. Então realmente tirar ele dando com a cadeira dele e colocar numa outra onde ele não tinha mais controle nenhum, realmente foi assim tremendo mesmo, porque realmente o quê? É o que Deus quer que realmente a gente assim faça. Realmente o quê? A gente tirou ele do porto seguro dele, que era a cadeira dele, colocamos ele numa outra cadeira, onde outras pessoas iriam carregá-lo,
E eu não teria mais controle nenhum, porque não tinha roda que eu poderia frear ou algo do tipo, né? Então, realmente o quê? Realmente teve que confiar realmente ali assim. Teve que se entregar, se né? entregar. Realmente o que eu realmente vejo que Deus quer, realmente sim, que a gente faça com Ele. Né? Como também assim, teve um outro caso, meio assim, que é bem breve, meio que assim, foi também assim, de um também assim, quase cego, assim, porque tinha pequena porcentagem assim, de visão. E lá você via assim como que era a entrega dele diferente dos outros, realmente como que realmente assim, se entregava, né? Tipo, se as pessoas que tinham visão ali, vamos dizer 100% ali assim, tinham muito receio de fazer várias coisas, já ele como que ele realmente se entregava ali assim para ser usado. Então, tipo assim, meu caso meio assim teve esses casos meio assim, foi desse cego, desse cadeirante que me marcou também bastante. Agora, quanto tempo leva para o homem se envolver de verdade no movimento Legendários? Olha, eu acredito que isso é muito pessoal e é um propósito, né? Muitos já vêm de uma necessidade antes de ir para a montanha, já vêm de uma consciência já pré-estabelecida de querer alguma transformação, e outros através da permanência mesmo no movimento, né? Eu acho que definir um tempo... O nosso pai, ele sabe de todas as coisas e o propósito de cada um, né? Às vezes tem até legendários que de alguma forma colocaram sua farda no armário, no guarda-roupa, já tem um tempo, mas no tempo certo ele vai ser chamado de novo para alguma situação ali, né? Onde ele vai reaver aquilo que ele viveu na montanha. Então, assim, determinar um tempo, eu acho que seria muito ousado da nossa parte, mas da nossa parte é confiança mesmo de que o propósito do pai está sendo... feito, né, através de cada um de nós. E essa pergunta ela é boa também, assim, porque realmente é uma dúvida, ela tem também assim, uma dúvida e também assim, cobrança também, assim, de muitos familiares de quem sobe. Por quê? Porque realmente muitas pessoas que sobem já acham que vai ser um passo de mágica. Realmente o que vai realmente voltar, tipo assim, ali no Leal, que é o ponto de chegada, né, tipo, o esposo realmente andando na nuvem, né, tipo assim, 1000 amores para dar, que sei o quê, já começa aquele peso, que muito do peso ele nunca teve que deixar na montanha, entregando para Deus. Ele está processando, né? E chega, por um caso aqui embaixo, já a esposa, o pai, ou a mãe, ou a filha, realmente, assim, com aquela cobrança dele. Igual o Rodrigo falou muito bem, realmente, cada um tem o seu tempo, realmente o seu processo, assim, né? Igual eu falei, realmente, porque tem pessoas que voltam já no primeiro dia transformado, lá na montanha já começa a transformação. Existe sim, porque para Deus nada nunca é impossível. Realmente o quê? Tipo, se realmente Deus quiser fazer de imediato, Ele vai fazer. Se tiver que durar 1 ano, vai durar 1 ano também. Então realmente a gente fica bem em paz nisso. Inclusive também nesse vídeo que nós fizemos agora também assim, fala um pouco sobre isso também. Realmente o quê? Porque realmente a gente sente um pouco também que assim, que a pessoa às vezes não vai, né, para participar desse movimento ou dessa subida na montanha, já assim com receio do peso que ele vai ter quando ele retornar. E muito mais o quê? Geralmente o quê? Desce da montanha que assim, preocupado já assim, nossa, mas tipo assim, se eu não assim satisfazer a expectativa da minha esposa, do meu pai, realmente o quê? Tem esse peso que a gente acha que a gente acredita que realmente nunca deve ter, porque é o tempo de Deus mesmo. E é uma variável que a gente vive também, né? Entre o certo e o errado. O certo e o errado, ele gera culpa, né? Então, a gente andando na linha do comportamento, de alguma forma a gente sempre vai se culpar, ou culpar alguém, né? Porque a gente às vezes pensa que culpa é só daquilo que a gente faz errado, mas também aquele que faz algo certo, ele também se sente culpado, né? É onde as consequências são um pouquinho diferentes, né? Daquele que faz errado, ele abaixa a cabeça, fica com vergonha, e daquele que tem a culpa de ter feito certo, ele fica altivo, né? Então, as pessoas realmente, elas têm uma expectativa muito grande pela parte comportamental, porque elas acreditam que a essência do homem está no comportamento. E, na verdade, não é. Está naquilo que mora dentro do coração dele e, às vezes, não é conhecido, né? Então, a montanha tem esse propósito de fazer o homem voltar à sua essência e conhecer a sua verdadeira identidade. Porque não é o que ele faz de certo e muito menos de errado. É quem ele é, né?
perante ao nosso Pai. E quem ele vai se transformar em Deus, né? Aí é um processo. Quando falou sobre um tempo aqui, a palavra de Deus fala que existe um tempo determinado pelo Pai para todas as coisas. Existe um tempo determinado para que aquele homem possa viver o processo que ele começou ali na montanha. Então, com tudo isso que vocês contaram até aqui para nós, a gente pode entender que o movimento Legendários, além de propor algo novo como pai, como esposo, como filho de Deus em primeiro lugar, mas também traz um homem para a sociedade transformado, porque também pode servir nessas causas que acabam acontecendo, como foi em Ubá, no Rio Grande do Sul, em situações aqui na nossa cidade, na nossa região também, né? Em causas sociais. Então, é um homem que também é ali convidado a viver o novo de Deus para a sociedade, não somente para aquilo que é interno, que ele pode até considerar dele, né? Que é a família, os negócios. Ele se era um empresário que agia de forma errada, ele vai querer colocar a vida dele em ordem, vai querer ver questão de impostos e tantas outras coisas aí, porque ele vai entender o princípio, que é o que realmente importa, né? E agora uma pergunta muito simples, mas ao mesmo tempo um pouco complicada para se responder. Como se faz para se inscrever? Porque quando as inscrições abrem, é como no estalar de dedos, né? Deu bobeira, a pessoa já perdeu o trem. Porque as inscrições são feitas de maneira muito rápida. Como é que é esse processo? Então, assim, no caso, é online, né? No caso, nós também já divulgamos já a nossa inscrição agora do nosso próprio top, que é o top 1771, né? Que vai ser dia 20 de agosto agora, né? E ele também é feito através de uma plataforma, né? Onde também tem assim, todas as informações, né? Do que levar, né? Do curso que tem para esse evento, né? Lembrando assim que sempre sai de São João del Rei e volta também assim para São João del Rei. Algumas pessoas também assim, querem saber, mas onde que vai ser? Vai ser no Lenheiros, Tiradentes, né? Tipo assim, aí a gente fala muito, né? Que é desfrute o caminho, né? Pra realmente não ficar preocupado com isso aí, porque se realmente a pessoa ficar preocupada, assim, onde vai ser e por que vai ser, né? Como, né? Essas perguntas. Nós vamos para a montanha. Segue a lista. Essa é a lista. E desfrute o caminho. Segue a lista. Realmente essas duas palavras que assim, que realmente, se realmente a gente levar ao pé da letra que assim, ela faz muito sentido, ela tem uma boa resposta. Agora, para vocês dois, que vocês já observaram, o que mais surpreende quem entra pela primeira vez? Quem faz o top de forma inicial? A gente tem vivido isso de uma maneira muito, muito especial, né? Eu sempre, quando eu chego na montanha para servir, me vem à memória a primeira vez que eu fui. Porque quando a gente entra, a nossa imaginação é muito livre, né? O Anderson comentou na época que eu fiz também, na época era REC, nem era top. Como não tinha muita informação, a imaginação ela vagava e quando eu cheguei, que eu vi que não era nada do que eu tinha pensado, né? Então isso me trouxe um momento de reflexão muito grande. É o que a gente vê, que pessoas chegam com um certo tipo de expectativa. E à medida com que o processo vai acontecendo, elas vão se tornando conscientes, né? E essa consciência ela vai trazendo um pouco mais de leveza, né? Tanto nos aspectos físicos, emocionais, espirituais. E observar isso de perto é fantástico. Não, e é bacana também, essa pergunta também é bacana, realmente o Rodrigo também falou muito bem aí, que realmente eu fico também reparando assim, aquelas pessoas que a gente então acompanha há mais tempo, antes do Legendários e depois, e chega a ser até assim, engraçado, porque realmente muitas pessoas ficam bem resistentes a participar, né? Realmente, assim, não é pra mim, ou senão a esposa fala que, assim, meu esposo já é perfeito demais, já é um cara muito bom, não precisa disso, né? Realmente a gente vê assim que, primeiro, né? Nada é tão bom que não possa melhorar, mas realmente as pessoas que são mais resistentes, é o melhor testemunho da montanha, realmente aqui. Aquela assim que realmente tem mais dificuldade, que não quer aceitar, não quer entender, ou acha que não é para ele que assim, quando ele volta assim, por que eu não fiz antes? E a gente já está chegando ao final.
Cadê o pessoal da equipe técnica? Estamos chegando ao final. Mas eu tenho uma perguntinha ainda. Tem uma perguntinha que eu não posso deixar de fazer. Para quem está nos vendo ou ouvindo agora, por que vale a pena conhecer o Legendários? Muito bom. Toda experiência, ela acrescenta algo na nossa jornada, né? E o Anderson acabou de falar uma coisa muito interessante, né? Que não existe nada bom que não possa melhorar, né? Então, a gente acredita muito que é uma experiência realmente transformadora, né? Que veio diretamente do nosso Pai. E aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do nosso Pai é algo realmente que faz a diferença na nossa jornada. Então, no seu tempo, né? Sem nenhum constrangimento de tem que ir. Eu já abandonei esse negócio de que você tem que ir. Eu sempre comento o seguinte: seria bom que você fosse, para você viver o que eu estou vivendo, né? Então, eu acredito que é por aí um pouco do que a gente tem vivido através do movimento. E eu falo também assim, que realmente não tem preço, porque tipo assim, hoje mesmo eu estava também conversando assim com o Everton, agora por meio que assim, e ele comentando assim da filha dele, que em um dia, no caso, a oração que ele faz com ela diariamente, né, antes de dormir, que a oração assim era ela agradecendo o pai dela por ele ter participado do Legendários. Então você vê realmente assim, como que a criança, né, de 9 anos, né, no caso assim, já sente essa mudança em casa, e sem falar assim de várias outras, né, realmente testemunhos que nós temos assim de pessoa que realmente era, tipo assim, tinha diversos vícios e parou de ter o vício, de que queria separar, né, e voltou com a esposa, aquele pai que era ausente, que voltou a ser presente. Então, realmente, o quê? Tem, assim, centenas de milhares de exemplos, assim, que a gente poderia estar falando aqui, né, vários dias, que realmente o quê? Eu falo que realmente não tem preço participar, e que realmente, e quem participa, né, tipo assim, eu falo assim que não arrepende, né, o que realmente às vezes assim, eu, Anderson, fico às vezes um pouco assim, chateado assim, de quando alguém que não participa fala mal do movimento, né? Porque, tipo assim, eu não falo só falar mal do movimento, porque por tudo que você fala mal sem conhecer, né, você não tem nenhuma propriedade para nunca poder falar daquilo. Então você realmente o quê? Depois de falar sem conhecer, ou porque ouviu alguém falar, ou porque viu um site que tinha um valor tal, porque um famoso foi, eu não gosto dele, mas depois assim, sem você ter feito a sua experiência, de novo, e falo mais também assim, realmente o quê? Não é um movimento perfeito, nunca vai ser perfeito, né, mas o que eu estou no caso buscando aqui assim, é essa intimidade com Deus, e Deus está realmente transformando a cada dia a minha vida e da minha família. Então, para mim, é isso que está no caso importando e sendo válido. Então, realmente você que está realmente nos ouvindo, né, eu acho que se dê essa oportunidade de conhecer o movimento, né, de poder se aproximar um pouco mais de Deus através desse movimento, porque, de novo, né, não é só em nossa montanha que você vai encontrar com Deus, não é só sendo legendário que você vai encontrar com Deus, mas eu falo que é um local, um momento muito propício de você ter essa intimidade melhor e maior com Deus. Então são histórias dignas de serem contadas. Também. E vocês dois não podem sair daqui sem participar do nosso quadro especial. Um café e uma pergunta. E o nosso quadro Um Café e uma Pergunta. Anderson, se você tivesse com Jesus, eu sei que todos os dias nós estamos com o Espírito Santo de Deus, mas literalmente, tomando um cafezinho sobre a mesa, qual seria a pergunta? E pode ser com suco de manga? Pode, com suco, com café, com uma água com gás, um gelo e um limão. O importante é Jesus estar sobre a mesa. Qual seria a pergunta ou o que você falaria para Jesus? Então, o que eu falaria, né, tipo assim, foi no caso que eu, assim, tipo assim, pediria, né, que eu pediria para ele que ele continuasse me usando, né, e me capacitando, assim, para estar podendo estar servindo ele cada vez mais. Porque realmente eu me comparo há 5 anos para trás, né, e de agora que assim, como que eu estou sendo um servo cada vez melhor. Ele vem realmente me capacitando, né, com coisas que eu nem imaginava, me colocando em lugares que eu nem também assim imaginava, esperava, né, fazendo coisas assim
para ele, por ele, assim. Então, realmente é muito gratificante. Então, realmente eu somente peço assim que ele possa continuar me usando, né? Que eu possa estar também assim, sempre sensível a entender e a ouvir a vontade dele. E você, Rodrigo? Muito bom, é muito nessa linha também. Eu tenho aprendido a orar de uma certa forma que tem feito muito sentido todos os dias pela manhã. Então, eu acredito que ele está aqui, né? Então, já vou falar novamente. Pai, onde e quem, né? Onde eu devo ir, quem eu devo encontrar, né? E porque o Senhor colocou as virtudes, né, em cada um de nós, para que às vezes alguém que ainda não o conheça possa conhecê-lo através de nós, né? Então, eu sempre tenho feito essa pergunta aí, na verdade, num formato de oração, e todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu pergunto isso aí, onde e quem. Considerações finais? Eu acho que a consideração final fica por conta dos nossos convidados, né? A conversa foi muito boa e aqui, dentro do estúdio, juntando a produção, eu e Michele apresentando, nós estamos em 5 homens. E os 5 tiveram a oportunidade e a felicidade de servirem como legendários. Então, todos sabem a satisfação e a alegria que é falar do movimento. Sim. A minha então, consideração final, né, primeiramente, agradecer, né, por esse convite. É sempre muito bom falar de Deus, também, assim, esse movimento também, assim, que vem enriquecendo e enriquecendo tanto, né, assim, a Deus, através dele. Então, que realmente que a gente possa estar tendo mais oportunidades de poder estar falando de Deus. Realmente esse podcast, eu não tenho dúvida também, assim, que é uma bênção, e vai ser muito mais bênção ainda. E você também, assim, que está aí nos assistindo, que assim, né, que você tenha gostado, né? Não esquece de também, assim, comentar, né, o que você também mais gostou também, para também a gente tá sabendo, nós estamos andando na linha certa, né? Mas realmente é isso. E realmente agradecer também essa paciência de vocês que estão aí nos ouvindo até agora, né, nos escutando. Mas realmente foi tudo para a honra e glória do 01. É isso aí. Para nós é um privilégio, né? Sempre que a gente tem a oportunidade aí de poder falar um pouco do que a gente está vivendo, e tem sido uma alegria, né, poder viver, não só falar, né, de não ser só um discurso, né, mas ser uma carta sendo escrita. E isso tem sido maravilhoso para as nossas vidas, né? Então somos cartas que estão sendo escritas a lápis ainda, porque a gente ainda vai continuar errando e sendo apagado de algumas coisas. Então o Anderson falou muito bem, não nos olhem como alguém muito especial, né? Aquilo que vocês estão calculando, vocês podem diminuir muito e muito. Mas a gente fica muito alegre por ter a oportunidade de estar sendo transformado, né? E é muito bom. Então, vocês estão aí dando essa força para nós, né? Através, sendo ouvir, né? Também não perca a oportunidade aí de expressar aquilo que você está vivendo na montanha, ou se você ainda não subiu, né? Vem e veja. E você que está aí na sua casa, nos ouvindo, nos assistindo, nós queremos também, se esse episódio fez sentido para você, curte, comenta, compartilha. Nós estamos no YouTube, também no Spotify, Igreja Mosaico. Queremos também agradecer os nossos parceiros, Confeitaria e Cafeteria, que agora elas estão com a cafeteria aberta, a Fatinha e a Vivi, café com leite. Gente, esse pão de queijo da Vivi é uma delícia, viu? Tem que ir lá experimentar. O caseirinho dela também é maravilhoso. Gente, a Larissa lá da Eita Fisarte não tem só essas canecas lindas aí também, não, viu? Tem mais coisa, ó. Tem muitos personalizados, cada coisa mais linda que a outra para você poder presentear aí alguém que você ama. O Bruno da Mais Frios, a nossa equipe técnica hoje, Davi, que está aqui sempre na parte aqui nas câmeras e imagens, sempre é o Davi. O Léo do Mix Master Studio.
Falei que sempre vai ter coraçãozinho nessa parte. Você que também quer marcar um horário aí para gravar o seu podcast, você pode áudio e vídeo ou somente áudio. A Larissa também, da Eita Fiz Arte, gente, está aqui servindo hoje com a gente. Olha lá, ó. Qualquer dia a gente vai ter que fazer as imagens, né, Davi? Da equipe técnica, para o pessoal conhecer vocês. Porque a Larissa também faz parte da equipe de mídia aqui da Igreja Mosaico. Os itens da nossa mesa posta. Cada semana, cada gravação é um irmão ou uma irmã da igreja que nos abençoa, nos empresta, nos doa. Hoje, tudo aqui da Érica Nogueira nos emprestou. E, gente, que maravilha a gente poder estar também juntos. Então, até o próximo episódio. Bye, bye! Você ouviu Sobre a Mesa. Sobre a Mesa, podcast da Igreja Mosaico.